Isso já tinha acontecido. Então observem que quando Jesus, em Lucas 24, 49, ainda em vida, ele vai falar a respeito deste Espírito. Ele diz aos discípulos que eu enviarei a promessa de meu Pai. Ficai em Jerusalém, isso antes da cruz. Veja que ele vai dizer que vai enviar a promessa do Pai. E que os seus discípulos iriam serem revestidos do poder de Deus. Quando você vai para Atos, ficai em Jerusalém, aperte do alto sejais revestidos. Quando você analisa na gramática tradicional, a palavra revestidos, olha o que é que ela há um prefixo. Revestido. Então, com base nesse contexto, a palavra em si própria já diz tudo. Uma repetição. Vai acontecer de novo. É algo que já aconteceu antes. Ele está falando não de um revestimento em tecido, mas ele está falando de um revestimento da glória e do poder de Deus. Por que revestidos? Só se reveste quem um dia se vestiu e ficou nu. Já está dizendo repetição. Aí quando nós vamos para o capítulo 33 do livro do Jó, quando Eliú faz o seu discurso, veja que este livro e no discurso de Eliú, ele diz: o Espírito de Deus me fez. Capítulo 33, versículo 4. E o Todo-Poderoso me deu fôlego de vida. Veja que ele faz uma distinção. Isso implica dizer que quando o Espírito Santo nos fez, foi Ele. Está escrito. Ele Deus forte. Ele colocou todas as artérias, todas as veias, os ossos. Ele que fez. Aleluia. E diz os estudiosos, os eruditos, em visões particulares, que ele fez algo tão perfeito no ser humano, que ele colocou um lugar para habitar nele. Porque sem ele, o homem não recebia a presença de Deus. Não há como sentir Deus sem o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que prescruta as profundidades de Deus. Aleluia. Então se torna o elo. Ei, Deus Santo Jesus. O homem é feito, vestido de glória. Aí o capítulo 2 do Gênesis diz que Deus pôs um jardim, formou, plantou e colocou o homem lá. Veja que aqui começa o relacionamento entre Deus, entre o homem e o Espírito Santo. O homem agora estava próximo de Deus. O ser humano agora adorava a Deus uma vez por dia. A Bíblia diz que o homem adorava a Deus uma vez por dia, na virada do dia. Então o Espírito estava no homem e Deus descia, era adorado e o homem adorava a Deus uma vez por dia. Aí o pecado vem. Capítulo 3, o pecado, a transgressão vem. E quando a transgressão vem, ela faz o homem cometer um crime. O homem se afasta de Deus. Se você ler o capítulo 3 do Gênesis, versículo 10, você vai entender Atos dos Apóstolos. Segura o teclado aí, por favor. Quando você lê, você vai entender o porquê. Porque agora, diz a Bíblia, que nestes cultos que acontecia uma vez por dia, relacionamento, o homem cheio, o Espírito de Deus habitando no homem e relacionando o homem com Deus, o pecado vem e o homem se esconde. Quando Deus vem para o lugar do culto, o homem não está, se tornou fugitivo. Aí Deus pergunta: onde você está? Estou escondido. Por qual motivo? Porque eu estou nu. Quem te mostrou que estavas nu? Oh, meu rei. Aí há a transferência de responsabilidades. O homem desnudou da glória da presença. Aí você vai entender a partir daqui que vem a sentença. Está escrito que Deus expulsou
o ser humano foi destituído da presença de Deus. A igreja foi fechada. Você pode observar que Deus deu ordem e o anjo, os querubins e a espada de fogo fecha a porta do jardim para o ser humano não voltar mais a se alimentar da árvore da vida. Aí Paulo escreve a carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 12, dizendo que por um homem entrou o pecado, e pelo pecado veio a morte, e a morte passou a todos, porque todos pecaram. Aí quando você lê o Romanos 5,14, aí Paulo diz que o pecado trouxe a morte, e a morte reinou, começou a reinar, desde Adão até Moisés. Oh, eterno. A morte agora toma o poder por meio do pecado. Deus querido Jesus. Então você vai observar que aqui agora o caos se estabelece. O homem vai estar longe de Deus. Quando você chega no capítulo 6 do Gênesis, Paulo faz menção lá na frente que o pecado abundou. Isso quer dizer aumentou. Quando o pecado aumentou, cheira mal as narinas de Deus. Oh Deus fiel. E Deus decide desistir do ser humano. Rei da glória. Gênesis 6, versículo É, 3. Senhor querido. Diz a Bíblia: então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Se tornou carnal, já não era mais espiritual. Meu Deus. Então Deus disse: não insistirá mais o meu espírito no homem. Vou tirar, porque ele é carnal. Vou destruí-lo, porque o pecado reina e a morte manda e reina com ele. Então Deus decide deteriorar, acabar. Vou dar cabo, vou dar fim ao ser humano, porque o pecado dele cheira mal a minha narina. Então resolveu Deus desistir de nós e de tudo que fez por conta da falha do ser humano. Aí Deus vem com o dilúvio, e o dilúvio arrebenta com tudo. Mas quando pensaram que Deus ia desistir do homem, a Bíblia diz que Deus usa o recurso chamado graça. Aleluia. Porque a graça é o indulto de perdão. Glória a Jesus. E pela graça 8 almas foram preservadas em toda a terra. Glória a Deus. Oh Rei da glória. Oh, aleluia. Capítulo 8 do Gênesis. Fiel, A Bíblia diz que Deus tira Noé e seus filhos e a família da arca. E lhe faz uma nova aliança, porque a primeira foi quebrada por Adão. Aí agora, com a geração de Noé, ele diz que vai fazer uma nova aliança de fidelidade, mas não vai desistir. Nunca mais eu farei o que eu fiz, destruindo vocês. Eu vou dar um sinal que todos os dias vou estar com vocês. Vão, enchem a terra. Em outras palavras, eu não vou desistir de vocês, sejam cheios. Capítulo 11 do Gênesis. A geração de Noé não consegue vencer o pecado. O pecado entra, e quando o pecado vem, obviamente a morte vem. E a morte aqui não é simplesmente falando da morte física. A morte física é a recompensa, é o salário do pecado. Mas o interessante é a morte eterna, porque a morte eterna é a separação definitiva de Deus. Então veja que agora Deus dá oportunidade ao homem de novo. Mas no capítulo 11, a geração de Noé também comete pecado. E pelo pecado perde o direito de viver. A morte vem e reina. Veja que o texto diz que a morte reina de Adão até Moisés. Adão é até o capítulo 11 do Gênesis. A morte reina e o pecado manda. Porque o que dá força à morte é o pecado. Se não tiver pecado, a morte não tem poder. Então, quando é no capítulo 12 do Gênesis, aí Deus, para não desistir de nós, Ele elabora o projeto de resgate espiritual. Veja que é no capítulo 12 que Ele chama Abraão para um projeto seu, diferente de todos. Ele vai no meio do ser humano,
tirar um ser humano para gerar um povo diferente, para vencer o pecado e dar direito a nós à morte. Observe que no capítulo 12, versículo 3, está escrito: por meio de ti, Abraão, eu abençoarei todas as famílias da terra. Ou seja, desde Adão para frente, o projeto de Israel era para trazer avivamento de volta. Aí Deus investe em Israel, Deus trabalha com Israel, Deus dá lei a Israel. Veja que agora, a partir do capítulo 24 do Êxodo, você vai ver agora a glória de Deus descer por meio do tabernáculo e da aliança com Israel. A aliança de Adão foi quebrada, a aliança de Noé foi quebrada. Aí Deus faz uma aliança com Israel de fidelidade. Israel concorda. Aí Deus vai preparar um lugar para ser adorado de novo da terra. Desde o início do Gênesis, no capítulo 3, que ele não descia mais para se relacionar com o ser humano, agora ele vai propor descer de novo. Aí no capítulo 25 do Êxodo, você vê ao começo do tabernáculo, você vai observar que no capítulo 25 do Êxodo, a glória de Deus, depois de tudo o processo, vai descer no capítulo 40. No capítulo 40, o tabernáculo está pronto, o cerimonial está pronto, o sangue de novilho já vai descer. Agora Israel tem lei, agora Israel tem estatuto, agora Israel tem cerimonial, agora Israel tem adorador, agora Israel tem sacerdote. Aí diz a Bíblia que no dia do culto inaugural, Deus propõe descer uma vez por ano. Lá em Adão tinha culto espiritual uma vez por dia, mas o pecado alargou para uma vez por ano. Aí diz a Bíblia que a glória de Deus enche, na glória enche o tabernáculo e o povo é perdoado dos seus pecados. Veja que agora vai vir o templo, e o templo Deus determina: de novo eu vou habitar na terra. Veja que diz a Bíblia, quando ele aparece a Salomão com a inauguração do templo, ele diz que ali vai estar a sua glória. Aí ele fala com Israel dizendo que independente do tempo difícil ou da crise, se este povo que se chama pelo meu nome orar, subirá e buscar a minha face, se arrepender dos seus maus caminhos e me orar, eu ouvirei a oração que seja feita neste lugar, porque eu habitarei aqui. Agora, uma vez por ano, tinha relacionamento entre o ser humano e Deus, só Israel. Israel tinha festa, Israel celebrava, mas Israel não valorizou o que recebeu. Aí o pecado vem e invade Israel. Mais uma vez o pecado afasta Israel agora de Deus. Primeira geração de Adão foi afastada pelo pecado, segunda geração de Noé, e agora a geração de Israel. O pecado vem, Israel se torna carnal. Veja que o pecado assola e abunda e cresce. Aí diz a Bíblia que agora o único lugar que Deus descia para ser adorado uma vez por ano, o pecado destrói, e o templo em Jerusalém é tornado pó e cinza de novo. Aí veja que Israel se torna escravo e agora não tem o que fazer. Então havia um pedido de que Deus condenasse de uma vez por toda o ser humano. Observe que o final do Velho Testamento é agora Deus se afastando de Israel, quando ele diz: eu não desço mais, eu não dou mais visão, eu não vou dar mais sonho, eu não vou mais usar profeta para Israel. Aí resolve Deus calar a boca e silenciar, teologicamente, historicamente, 400 anos. É desses 400 anos que agora há uma decisão para que Deus desista de nós de uma forma definitiva. Aí veja que João
Apocalipse 4 diz que houve um pedido de julgamento. Por quem? Pelo pecado, pela morte e pelo inferno. Aí João diz que agora o inferno pedia que Deus condenasse a gente de uma vez por toda para cumprir a jurisdição que já havia com o julgamento dos anjos. Então Deus resolve julgar de novo a raça humana, e agora de forma condenatória, ou seja, na presença de Deus. Então é quando João diz no capítulo 5 do Apocalipse que as provas contra nós, o pecado arrebenta, e as provas elas estão contundentes e tão longas e tão concretas que ela é escrita num livro por dentro e por fora, e este livro é colocado na mão do juiz supremo para decidir e dar sentença. Então João diz que como todos têm o direito de defesa, e Deus como justo dá direito a nós. Veja que João diz que Deus manda procurar um advogado que entendesse para nós termos direito de defesa. Aí o que preocupa João e ele desespera é que era um julgamento final. Então diz a Bíblia que Deus vai e manda os anjos procurar aonde achasse um para defender a nós. Aí os anjos procuram e ninguém se predispõe. Aí o anjo volta e diz: Senhor, ninguém foi achado digno de tomar o livro, de ler o livro, de desatar o livro, nem sequer olhar para ele. Ou seja, a nossa linguagem estava acabada, porque nenhum advogado quis assumir o nosso processo condenatório, porque sem a presença de Deus a lei, a palavra não dava brecha. Israel, como Adão e Israel, diz Paulo, a morte reinou de Adão até a lei, até Moisés. Ou seja, eles quebraram a lei, não levaram a sério os estatutos e vivia só de aparência no cerimonial. Então agora ninguém quis assumir, porque não tinha lei, não tinha brecha para nos aproximar de novo de Deus. Aí João diz que quando os anjos disseram ninguém foi achado digno de tomar o livro, nem nos céus, nem na terra, nem debaixo da terra, ele cai em desespero e chora muito. Aí quando ele chora, só restava o juiz dar a sentença condenatória. Vamos julgar, vamos desistir deles de uma vez por toda. Aí Paulo diz um bom preço. Por quê? Porque neste intervalo, antes da condenação final, de a sentença vir, aparece uma voz desafiadora. Paulo escreve aos Filipenses capítulo 2, ele diz e nos dá o parecer que no meio da sentença e da condenação, uma voz se predispõe. Meritíssimo, eu quero a palavra concedida, argumento. Aí ele diz: eu estou disposto a advogar, eu estou disposto a defendê-los, eu estou disposto a descer e defender a causa dele e aceitar o processo. Aleluia! O Meritíssimo aceita a proposta. Glória a Jesus! Mas o pecado, a morte e o inferno contrapõe. Meritíssimo, não aceitamos. Com qual argumento? Ele não pode descer. Ele não pode aceitar esse processo. Ele é Deus. Ele é glorioso. Ele é o alfa, ele é o ômega. Ele é o princípio, ele é o fim. Ele é revestido de glória. O Meritíssimo aceita o argumento do pecado e do inferno e da morte. Ou seja, argumento aceito. Olha o preço, quem faria isso? Aí Paulo está escrito em Filipenses 2, diz que agora era a hora dele ser e usar o direito de Deus. Mas Paulo diz que sendo Deus, ele não ocupou o direito de ser igual a Deus, mas humilhou como? Ele diz: Meritíssimo, eu estou disposto a abrir mão da minha glória, eu estou disposto a abrir mão de tudo que eu sou, mas eu vou descer, eu vou me humilhar, eu vou assumir a causa e vou descer e vou trazê-los de volta, eu vou trazê-los de volta. Glória!
quando Deus aceita a proposta. Rei da glória. Aleluia. Ele envia seu filho à terra. Veja que Paulo aos Gálatas ele diz que cumprindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, debaixo da lei, para libertar, para salvar os que estavam condenados pela lei. Observe que ele vem para advogar a nossa causa. Ele se torna ser humano, igual a nós, para enfrentar o pecado, a morte e o inferno. Veja que a Bíblia diz que há mesmo sentimento, as mesmas paixões, os mesmos desejos que cada um de nós tem. Ele veio sentindo o mesmo, sujeito às mesmas paixões. Então ele vai enfrentar todos os desafios entre a morte e o pecado e o inferno. Observe o contexto. Isaías diz, tratando de advogado, que ele aceitou o nosso processo. Ele tomou sobre si a nossa enfermidade. E agora o castigo que ia nos absolver estava sobre ele, ou seja, que ia nos sarar. Então ele desce e ele agora vai trabalhar 33 anos no nosso processo, tentado como nós, e agora ele chega ao fim do processo. O julgamento entra em pausa, e ou seja, até a conclusão do processo, ele vai tratar e nos advogar. Obviamente, quando um advogado não vê que não tem competência jurídica de defender o seu cliente e não tem brecha que possa amenizar a sua pena, ele abandona o processo. Ele aqui poderia, porque não havia brecha na lei a nosso favor, não havia testemunha de defesa ao nosso favor. O nosso pecado estava de cara, as provas eram robustas e ninguém nos defendia. Então ele poderia abandonar o processo, mas em vez de abandonar, não, ele se envolve mais. Ele toma sobre si a nossa enfermidade, o nosso pecado. E agora, como pecado, ele vai ser julgado, e vai ser julgado como condenado. Por quê? Porque até aqui ninguém resistiu à força da morte. Me permita falar acerca do processo, só recapitular o que vocês possivelmente uma parte já ouviu, mas para você entender o que fala de um bom preço. Veja que por um só homem entrou o pecado, e o pecado a morte. Então até aqui ninguém tinha como nos absolver. Então diz a Bíblia que o pecado entra por Adão. Adão passa para a geração de Sete, mas não vence o pecado. Sete gera Enos, mas Enos não vence o pecado, e a morte reina. Enos gera Cainã, Cainã, Malalael, a Jared. Jared gera Enoque, o único na Bíblia que foi arrebatado em vida porque resistiu o pecado. Mas a sua geração não. Enoque gera Metusalém, Metusalém é vencido. Metusalém gera Lameque, Lameque gera Noé, Noé gera Sem, Caim, Jafé. O pecado vem e a morte reina, e vem o dilúvio. Depois do dilúvio, Sem gera Arfaxade, Arfaxade gera a continuidade dos seus filhos, Ael, Selá, Serug, Terá e Abraão. Abraão vem com o poder de restaurar e nos trazer esperança, mas o pecado vence Abraão. Mas Abraão gerou Isaac, Isaac gera Jacó, e Jacó gera 12 filhos: Rubem, Simeão, Levi, Judá, Zebulon, Gad, Assé, Naphtali, Dan, José e a Benjamim. O pecado vem e arrebenta com todos, e a morte apodrece. Aí agora Judá entra na história. Judá gera Perez, Perez gera Esrom, Esrom gera Arão, Arão Aminadab, Aminadab gera a Naasson, Naasson gera Salmão, Salmão gera Boaz, Boaz gera Obed, Obed gera Jessé, e Jessé gera Davi. Aí Deus diz: achei, e vai cumprir o desejo do meu coração. Mas o pecado veio, e
o pecado vem, a morte reina. Mas Davi gera Salomão, Salomão gera Roboão. Olha o processo do pecado. Roboão gera Abias, Abias gera Asa, Asa Josafá, Josafá gera Jorão, Jorão a Uzia, Uzia gera Jotão, Jotão gera Ezequias, Ezequias Manassés, Manassés Amon, Amon a Josia, e Josia a Jeconia. Eles vão para o cativeiro, o pecado vence, a morte reina, e eles mandam. Depois de 70 anos, diz a Bíblia, que Salatiel gerou a Zorobabel, Zorobabel gerou a Abiúde, Abiúde ele aqui gerou a Zosa Zadok, Zadok gera Quim Eliúde, Eliúde gera Eleazar, Eleazar Matã Jacó, Jacó José, que foi marido de Maria, e agora do ventre de Maria vem a solução, a graça, o poder. Vem Jesus assumir o nosso processo. Aleluia! Oh, glória! Aleluia! 33 anos trabalhando no processo. Aleluia! Sujeita as mesmas paixões. Ele averigua o processo. Não mereciam. Por isso que é chamado o tempo da graça. Ele é um dos 12. Oh, aleluia! E a promessa do Pai está em Joel, capítulo 2. Uma nova aliança. Aleluia! Nos últimos dias, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Esses jovens, os nossos adolescentes, os nossos filhos, os nossos velhos, até os escravos receberão do meu espírito. Aleluia! Estava a promessa. Aí ele com os discípulos diz, Lucas 24, 49, eu enviarei sobre vós a promessa de meu Pai. Aleluia! E vocês serão revestidos do poder de Deus. Ou seja, vai acontecer de novo. Vocês vão ser adoradores de novo. Oh, aleluia! Glória a Jesus. Por causa disso ele vai ser condenado. E condenado como pecador. Oh, Deus. Porque o nosso processo fez dele um pecador. Vai sofrer sanções. E as sanções de vergonha. Vai ser se expor ao martírio. O seu corpo vai ser dilacerado pelos chicotes. A nudez é pública. Paulo chama de opróbrio o mais alto nível da vergonha de um ser humano. E ele, por causa de nós, poderia abrir mão do processo, mas não abriu. Depois de dilacerado, 9 horas, eu tenho mais alguns minutos. Por causa de nós, ele é submetido à cruz. Os grampos furaram os seus punhos. A Bíblia diz que os acusadores, os blasfemadores, os escarnecedores zombavam dele na cruz. E Isaías diz que ele não abria a boca para reclamar. Por causa do meu e do teu processo, o julgamento estava prestes a recomeçar. Meio-dia, já no alto da cruz, Mateus diz que o sol, a natureza entra em ação. A natureza não entende o tamanho daquele amor. Foi por isso que João, depois da cruz, escreveu que Deus nos amou com a tal maneira
que deu seu único filho para que todos aqueles que nele creem não pereçam, mas voltem até o direito de vida eterna. E Adão perdeu o direito. Aleluia. Meio-dia o sol para de brilhar e a terra se torna escuridão. O que eu achei lindo é que eu fui na ciência e o sol ao meio-dia atinge 2 milhões de graus Celsius na coroa. É uma glória do sol. E por causa de nós, o meio-dia, Mateus não disse que foi uma nuvem, que foi não. Mateus disse que o sol perdeu o brilho. Você está entendendo quanto foi o preço? Você está entendendo quanto você é importante? Diga para quem está ao seu lado, pergunta, ele sabe por que o sol ficou escuro? Foi por causa de você, filho. Aleluia. Foi por causa de mim. Diga a ele, foi por causa de nós. Então diga para ele, não sabia que tu valia tanto assim. Glória a Jesus. Segundo ponto, o amor foi tão grande que agora ele assume todo o nosso processo. Agora todo o nosso pecado, de Adão até ali e da geração que viesse, toda a culpa é jogada sobre ele. Por mais absurdo ou mais simples que seja a culpa, agora é sobre ele. E quando ele assume o processo, aí o Pai se retira e o Espírito, porque o pecado faz barreira entre nós, entre o homem e Deus. Pela primeira vez na história, ele lamenta e reclama. Ele diz, Deus meu, por que me deixaste só? É porque lá em Colombo, filho, vai vir uma geração que precisa ser justificada. E só vão poder ser cheios do meu Espírito se o processo terminar. Glória a Deus. Agora ele cheio, carregado do nosso pecado, a morte disse, agora eu venço. 3 horas da tarde, a morte vem e o mata por causa dos nossos pecados. Por isso que o desespero bate generalizado. Eu já falei isso e eu gosto de dizer que já falei e volto a falar para você ter uma ideia do preço. Eu pesquisei a autólise, que é o processo científico que nos mostra o poder da morte sobre o corpo humano físico. A autólise diz que há algumas fases e etapas quando a gente morre. E os historiadores dizem que num corpo perfeito morreu. Primeira fase é a decomposição. A decomposição tem de 0 a 12 horas para decompor o corpo humano. Ela vem para o sangue. Depois que para o sangue, primeira etapa, ela esfria o corpo. Segunda etapa. E a terceira, ela torna o corpo sem vida, pálido. Ela tem de 0 a 12 horas para fazer isso no corpo humano. E no caso de Jesus, os estudos dizem que não precisava de 12 horas. Porque o corpo dele já estava todo arrebentado, ferido pelo chicote, pela lança. Então, no máximo, 9 horas era o suficiente. Depois que ela termina, 13 horas, vem a putrefação. A putrefação vem com um poder autodestrutivo de destruir o nosso organismo, as nossas vísceras, os nossos órgãos, e ela começa de dentro para fora. Ela tem de 13 a 24 horas para apodrecer o ser humano. Por isso, com 24 horas, o mau cheiro vai vir. Quando ela termina, aí em 25 horas entra a colonização. Já que está podre, vem os germes se alimentar do corpo humano. Então, de Adão até aqui, a morte fazia isso. Por conta do pecado, afastando o homem de Deus e tirando o direito, além de matar física, tirando o direito de vida eterna. 3 horas da tarde, ela pega Jesus e mata e diz, agora eu venço de uma vez por todas. Veja que é o último processo. A graça. Então isso implica dizer que com 1 hora depois,
Jesus ainda estava na cruz. 6 horas da noite, 3 horas, ele é colocado no túmulo. Quando ele é colocado no túmulo 3 horas depois, a morte entra para ver o trabalhar na decomposição. Quando ela entra, ela surpreende-se, porque o sangue ainda estava aquecido, o corpo não estava pálido e não estava frio. Por quê? Porque a Bíblia diz que o processo terminou na cruz. O nosso pecado ficou na cruz. Os nossos pecados ficaram na cruz. E ele entra sem pecado. Oh, glórias! Aleluia! Mas eu quero hoje acordando com a morte e pensa. Mas ela tem 12 horas, vou esperar. 3 horas da manhã, ela vem do segundo dia. E quando entra no túmulo, está quietinho. Porque no processo normal, você vai encontrar na Bíblia, a decomposição vem, morreu, morreu. Se morreu, tem pecado. Aí ela rastreia do pé, cabeça, da cabeça aos pés. Encontrou o pecado, ela entra e decompõe o corpo. Ela fazia isso até aqui. Aí agora a morte, 3 horas da manhã do segundo dia entra e o corpo aquecido. Aí ela questiona a decomposição, o que aqui está acontecendo. Eu venci todos até aqui, apodreci todos até aqui. E por que você não entrou? A decomposição diz: eu não posso entrar. 1 Pedro capítulo 2, versículo 22. A decomposição diz: eu rastreei ele, mas não achei engano na boca dele, e não vi nele pecado nenhum. Glória! Aleluia! Era para a putrefação entrar. Quando dá 3 horas da tarde do segundo dia, 24 horas, o corpo não estava podre. Aleluia! Os buracos não estavam inflamando. A pele não estava pálida. Aí a putrefação não entrou. Aí a morte diz: vou esperar mais. Talvez os insetos cheguem. Com 25 horas não tinha mosca nele, não tinha mosquito, porque não estava apodrecendo o corpo dele. 3 horas da manhã do terceiro dia, a morte vem e questiona a colonização. Por que não tem inseto? Ela diz: eu só entro se o pecado tiver. Eu só entro se a decomposição entrar primeiro e a putrefação. E elas não entraram, eu não posso apodrecer ele. Aí chama o pecado, que ele vai explicar. Aí a Bíblia diz que a morte chama o pecado na minha conjectura e diz: pecado, o que é que está acontecendo? Ele não está apodrecendo. O pecado diz: eu não posso entrar, eu não posso, eu fiz tudo o que pude. Hebreus 4,15 está escrito que ele é o sumo sacerdote que se compadece da nossa fraqueza, porque ele em tudo foi tentado e em nada ele pecou. O pecado diz: eu fiz tudo para ele pecar, mas ele não pecou. Ele é santo, ele é puro, é glorioso, é venceu, Glória a Deus! Glória a Jesus! olha para quem está do lado da frente, que é a adoração. Glória! Quando o pecado se rende, ele desce a mais baixa profundeza da terra. A Bíblia diz que ele toma o poder e o reino da morte, o reino do inferno, que Paulo diz que reinou até a lei. E agora prega para quem estava preso lá embaixo, porque até aqui o que a morte matava jogava para baixo com o seio da terra. Ele prega quem aceitou, quem acreditou nele como filho de Deus. Ele já pega cativo quem estava lá, os presos, cativeiro, prisioneiro, raptado pela morte, e disse: agora vocês vão subir comigo, porque a partir daqui quem morrer que estiver em mim não vem mais para cá, vai para lá, vai para cima, vai para cima, vai para cima, vai para cima. Vai amanhecer no dia do terceiro dia. A hora vai amanhecer. 5 horas da manhã, quem entra no sepulcro? Maria Madalena. E interessante é que ela já tinha comprado bálsamo. E bálsamo serve para colocar no corpo do ferido, do morto, para dar mais vida. Demora mais. Querendo dizer, quando ela entra não tem mais corpo. Porque Pedro disse que Deus cortou o poder da morte, a corda da morte. Deu ordem aos anjos e disse: desça, tire a pedra. Ele vai voltar a viver.
Aleluia. Ei, No terceiro dia, está vazio o túmulo. Os anjos vêm porque choram, o desespero bateu porque roubaram o corpo do meu Senhor. Não roubaram, não. Ele já está vivo de novo. Ele venceu. Ele ressuscitou. Então chacoalha quem está ao teu lado. Se você pode, diga, levanta a cabeça. Adore. Diga, seja cheio. Porque ele venceu. Ele está vivo, ele está vivo. Ele está vivo, ele está vivo. Eu estou no texto de Pentecostal. É Deus para agora, ele está vivo. Vai ver, de novo. glória. Aleluia. Senhor, Rei da Glória, Ele vence. Rei da Glória. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Ficai em Jerusalém. Até que o quê? Do alto. Sejais. Revestido. Diga só rei. Sejais. Rei. Sejais. Rei. Oh, aleluia. Vai ser vestido de novo. Aleluia. Adão ficou nu. Agora nós vamos nos vestir de novo. Glória. Do poder de Deus. O julgamento recomeça. O juiz dá ordem. Para sermos cheios, teria que fechar o julgamento. Recomeça. Surpresa. O pecado, a morte, o inferno. Os acusadores não comparecem. Não tinha o que argumentar. Aleluia. Oh, glória. Aí um anjo olha e vê que o pecado, a morte e o inferno não estava mais, não vinha. Aí vai direto aonde está João, capítulo 5 do Apocalipse. Gritando, rindo, alegre, cantando, quero acreditar, dizendo: João, para de chorar, João. O que houve? Ele levanta a cabeça e diz que o anjo diz: eis o leão da tribo de Judá, Glória. a raiz de Davi. Ele venceu. Ele é digno de tomar o livro. Glória. Ele foi morto, mas está vivo, João. E com seu sangue ele comprou de Glória. o povo, tribo, homem, raça e nação, e os fez sacerdote. Ou seja, agora eles podem adorar sem véu. Agora eles vão adorar sem véu. Agora eles vão adorar sem véu. Agora a porta da Glória a Jesus. Veja que até a ascensão dele, para o tema que vocês propuseram, são 10 dias. 10 dias de condecoração. E nessa condecoração, Paulo conclui em Filipenses capítulo 2 dizendo que por conta desta vitória, Deus lhe deu um nome que é sobre todos os nomes. E ao seu nome, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor, que Ele é o Senhor, que Ele é o Senhor. Condecorado. Senta à direita do Pai. E toda a malícia, de Gênesis até aqui, capítulo 6, que o Espírito é tirado. O Espírito Santo vinha, usava alguém e subia de novo, porque o pecado do homem não permitia que ele ficasse. Aí ele disse à igreja: eu vou rogar ao Pai para que ele envie o Espírito Santo para vocês e para ficar aqui para sempre. Agora, contemplando, sendo à direita do Pai e Pai, eu prometi à minha igreja que ia te pedir um negócio. O quê? Derrama do teu Espírito para ficar com eles. E não é para ir, gente, para ficar com eles para sempre. Aleluia. Aí o papai diz: é agora. E o que aqui estava acontecendo em Jerusalém? Pentecostes. Ato 2. Glórias. Aleluia. Aí o papai diz: é agora. Aí aquele cerca de 120 amedrontados, representando a igreja. De repente, entre onde eles estavam, o barulho de um vento impetuoso, veemente, e encheu toda a casa, e todos foram cheios do Espírito Santo, e falavam ao Espírito, o Espírito concedia que falasse, agora foram cheios. Glória. Nos olhos grita, onde está, pois agora nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por quê? Porque não anda
mais segundo a carne, mas segundo o Espírito de Deus. Glória. Ele agora está presente direto. Ou seja, e agora, porque a lei do Espírito de Deus em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Aleluia! Glória! Aí um texto que nós temos diz: o erro de Corinto foi não valorizar isso. Imagina que coisa linda. Com Adão era um culto uma vez por ano, por dia. Israel uma vez por ano. Aí Paulo diz à igreja de Cristo: não sabem vós que o vosso corpo é templo e morada do Espírito Santo? Aleluia! Ele não é inquilino, ele é dono. Glória a Deus! E que o vosso corpo não é de vós mesmos, mas pertence a Deus. Isso Paulo está querendo dizer. Lá no passado, Adão só adorava uma vez. Israel, com toda a regalia, só adorava uma vez no ano. Mas a igreja é diferente. São 24 horas por dia. Glória! Ele habita, ele não é visitante, ele habita, ele habita. Então olha para quem está ao teu lado e diga: hoje eu vou nadar nesse poder. Diga para ele: se eu sozinho, diga para ele: se eu sozinho já abaixo o céu e perdoo o inferno, cheio desse espírito, diga para ele: imagina eu e você junto nesse congresso. Vamos fazer o céu baixar, vamos fazer o barulho, vamos dar glória a Deus, vamos ser feios, vamos ser feios, vamos ser feios. Glória! Aleluia! Ah, pastor, porque minha cultura é diferente. Não. Todos foram cheios do Espírito Santo. Estamos vivendo dias com todo respeito. Aleluia! Eu digo isso porque eu tenho vivido. Tem muitas igrejas pentecostais que não parecem mais. Tem pastor que depois da pandemia diz: pastor, prega devagar. Porque a igreja está depressiva, está sentindo demais o que aconteceu. Não fala em arrebatamento e nem provoca barulho. Mas eu louvo este departamento, pastor, que ainda tem coragem de colocar um tema desse depois da pandemia. Glória a Jesus! Então eu quero acreditar que a igreja em Colômbia ainda fala em línguas estranhas. Aleluia! Tem poder de Deus. Se tem que ser ouvir uma luta de línguas estranhas, deixa eu ouvir tudo de profecia. Agora! Fique de pé, Oh, aleluia! quero acreditar que vocês não colocaram um tema desse só porque é comigo. Século XXI eu ainda recebo muita mensagem de gente grande, me dizendo: muda as tuas mensagens. Se tu continuar falando em Bíblia e de poder pentecostal, vai muito longe não. Então prega coach, prega psicologia, prega motivação, porque a nova geração não quer saber mais de poder do Espírito Santo. Eu digo: eu não posso mudar não, filho. Está no meu DNA. Eu sou pentecostal. Cadê a geração da ideia pentecostal? Cadê a geração que não sabe de vocês? Cadê a geração que não vai se louvar diante do modernismo? Ainda fala línguas estranhas. Ainda fica cansado. Jesus cura e Jesus batiza. O Espírito Santo. Oh, aleluia! Então, com todo respeito, se você está perto de um crente perto de você, se for íntimo do mesmo sexo, com todo respeito, vira para ele aí, vira para ele. Aleluia! Me ajuda aqui, com todo respeito, olhando assim para ele como eu estou com o meu companheiro. Se você puder, e diga para ele, me faz um favor, terminando esse congresso, Nesse congresso. se tu encontrar alguém